Diga-me alguém que crê nas Escrituras que o culto solene é de só menos importância. Provem-me nas Escrituras. E aí eu direi, fiquem em casa. Mas enquanto não for provado nas Escrituras que o ajuntamento solene não tem importância, eu digo ao povo, juntem-se. Meus amados, o título do sermão é Congregados por Ordem Superior. Nós veremos no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, do versículo 23 ao 25, o que Deus tem a nos dizer esta manhã. Assim diz a palavra de Deus. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aqui nós vemos recomendações claras e diretas do Deus Todo-Poderoso ao seu povo. O que Deus exige do seu povo aqui no texto que nós lemos é que o seu povo tenha firmeza e possa guardar a confissão da esperança, sem vacilo algum. O foco, é óbvio, não deve estar em você, mas naquele que fez a promessa, pois ele é fiel. Só que, posteriormente, nós passamos a observar que Deus proporcionou também os meios de graça, para que essa confissão de esperança fosse guardada de forma firme, sem vacilo algum. A primeira coisa que nós vemos é você ficar lembrando sempre, trazendo à sua memória, quem é que fez a promessa para o seu povo. Depois, ele vem tratando de outras questões que as que nós vamos ver aqui. Mas antes de entrarmos para abordarmos estes textos, eu quero questionar aos amados que estão assistindo algumas coisas. Você já parou para pensar qual a importância dos cristãos se reunirem em adoração ao Senhor Jesus Cristo? Qual é a importância do culto presencial? Você sabe a importância? Vamos analisar a importância de alguns momentos que exigem alguma reunião ou algum tipo de ajuntamento. Quais são as atividades que são importantes para se garantir a saúde física, mental e espiritual? O ajuntamento de profissionais de saúde e seus pacientes, aqueles que têm alguma dúvida se estão ou não, por exemplo, com o vírus que está assolando o país. Essas pessoas, quando vão e se juntam a médicos, a profissionais da medicina, esse ajuntamento, ele é importante? Sim, ninguém nega isso. E o ajuntamento de comerciantes, de pessoas que abrem seus mercados com seus funcionários, juntamente com as pessoas que vão comprar, é importante esse ajuntamento? Sim, é importante. E o ajuntamento de passageiros que vão para os ônibus, onde tem lá o cobrador e o motorista, esse ajuntamento ele é necessário, é importante? Sim, ele é importante. E o que dizer de psicólogos e de psiquiatras com seus clientes? É necessário, é importante? Sim, amados, é importante esses ajuntamentos. Agora eu pergunto, por que estas pessoas podem arriscar as suas vidas?
Porque essas pessoas podem enfrentar o vírus com coragem, com bravura, com cuidados, mas estão pondo em risco suas vidas e de seus familiares. Porque tudo isso é importante e necessário. Agora eu pergunto, mas quem cuidará do espírito das pessoas? Muitas das pessoas que creem precisam de um cuidado de sua relação para com Deus. Quando essas pessoas não encontram um conforto, elas adoecem, irmãos. Elas adoecem. Tem pessoas que são completamente apegadas à sua fé, completamente envolvidas com a sua relação com Deus. E nesta relação com Deus, eles entendem que é necessário um contato, ainda que com todos os cuidados, que é necessário um contato com os outros irmãos. Tem pessoas que não abrem mão disso e sabem que não podem viver sem isto. E caso aconteçam, elas entram em estado de depressão, a ponto de muitas vezes atentarem contra a própria vida. E eu pergunto, quem cuidará dessas pessoas? Quem é que vai cuidar delas? Apenas uma igreja fiel às Sagradas Escrituras pode cuidar do espírito. A psicologia, a psiquiatria cuida da mente das pessoas. Mas existem coisas que vão além simplesmente de questões físicas. Pessoas necessitam do cuidado da igreja. Então nós vemos aqui que o fato das pessoas congregarem não é simplesmente por um capricho, mas é por uma necessidade de vida. Como é que você pode se manter fiel à ordem do Deus Todo-Poderoso? O versículo 23 diz: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Para resistir em dias maus é necessário que você conserve firme a sua confissão, lembrando que há uma promessa. Não esqueça. E lembre-se também de quem fez essa promessa. É necessário que você tenha uma confissão firme, que você não apostate daquilo que você hoje crê, porque muitos fracassaram na fé, muitos voltaram as costas à confissão que antes defendiam com firmeza. E o que o escritor aos Hebreus está aqui dizendo é: não façam igual. Mantenham firme a confissão de vocês, lembrando de quem a fez. Agarre-a com firmeza, mantenha contra toda a tentação e oposição. Nossos inimigos espirituais farão o que puderem para arrancar a nossa fé, mas devemos mantê-la como sendo o nosso melhor tesouro. Mas entendam isso: o mundo tentará de tudo para fazer com que você sucumba e fracasse na fé. E Satanás conhece as Escrituras muito melhor do que muitos cristãos. Ele sabe o que é que mantém a confissão de vocês firmes. Ele sabe quais são os meios de graça que Deus proporcionou para que você se mantenha firme na sua confissão da esperança. E sabe quais são, meus amados? Sabe quais são os meios de graça que Deus proporciona? São justamente estes que estão sendo atacados. O seu direito de ir e vir, o seu direito de fazer uma visita a um irmão que está necessitado, aflito, angustiado, depressivo, precisando de uma palavra. Mas aí você pode dizer: só é ligar, temos meios de comunicação. É simples, você pode fazer uma videochamada. Amados, não se enganem, nada substitui o calor humano, nada substitui a presença física. Estes meios são apenas acréscimos ao principal.
Porque Paulo fazia questão de viajar milhares e milhares de quilômetros para visitar os irmãos, mesmo tendo eles o meio de se comunicar através de cartas, por meio de cartas. Porque Paulo ia se tinha as cartas? É porque as Escrituras deixam claro, meus amados, o que é necessário. A fidelidade de Deus deve nos excitar e encorajar a ser fiéis. Então vocês devem pensar no seguinte: olha, Deus que fez a promessa, Ele é fiel. Espera aí, mas como é que eu tenho provas de que Ele é fiel? Olhe para o que Ele fez e aquilo que Ele abriu mão por te amar. Abriu mão do seu próprio filho e fez o sacrifício do seu próprio filho, porque este era o único meio possível para que você fosse salvo. E Ele faz isso demonstrando total fidelidade a você, e essa fidelidade de Deus deve te excitar, deve te incentivar a se manter fiel também. Mas como é possível se manter fiel diante de tantas coisas horríveis acontecendo? Como se manter perseverante diante de tanta perseguição e falsas acusações contra a igreja durante toda a história? Congregados por ordem superior. Veja, os meios aqui o Senhor proporcionou. Um dos meios é você considerar uns aos outros para estímulo ao amor e às boas obras. É isso que o texto diz, o versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Sim, você deve se estimular por meio de redes sociais, usando-se da tecnologia, mas você jamais pode abandonar a consideração de um para com os outros de forma presencial, de forma que você diga: eu estou aqui do seu lado, eu estou aqui com você, você não está sozinho, porque você não sabe o que está passando a pessoa que precisa de uma visita, você não sabe o que ela de fato pensa a respeito das coisas nessa hora. De repente, ela está sendo tentada a pensar que fulano está na boa em sua casa, com suas continhas pagas, com seu aconchego familiar. Na minha casa eu estou com problemas com minha esposa, com meus filhos, a esposa com o marido, e aquela desordem toda, necessitando simplesmente de alguém que chega e diga: você não está só, eu vim aqui, estou aqui. Mas observe que Satanás tem atacado por meio de sua arma principal este ponto. Qual é a arma principal de Satanás na história? É o comunismo. O comunismo não foi criado por Karl Marx. Ele simplesmente deu nome e sistematizou nas ordens como é que você destrói uma sociedade. Mas antes de Karl Marx, existia um comunista chamado Serpente, o diabo. Estas ideias vêm dele, e ele está atacando tudo aquilo que é necessário para a igreja avançar contra as portas do inferno. Ele está atacando esta ordem de Deus aqui. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isso está sendo atacado. O seu direito de ir e vir está sendo atacado, e não é por cuidado na sua vida, não. Porque o cuidado na sua vida seria se eles dissessem: olha, vá, pode ir, agora vá com todos os cuidados de prevenção. Vá, olhe, e leve álcool em gel, vá utilizando máscara, proteção, e evite abraços, e evite toques, mas pode ir. Ele estaria preocupado com aqueles que estão precisando de uma visita. Mas eles querem destruir os que estão necessitando de uma visita, de um calor humano, privando você de ir lá.
A cura da mente, a cura do espírito vai além de si mesmo. É necessário um socorro mútuo. Você não pode simplesmente dizer, eu vou me autocurar. Eu estou aqui aflito, perturbado, em depressão, sabe de uma coisa? Me curei. Não é simples assim. É necessário um socorro mútuo. Por isso que Deus está dizendo, olha, para você não abandonar a sua confissão, para você não fracassar, para você não naufragar na fé, na sua esperança, na sua convicção. Aconselhem-se uns aos outros mutuamente, estejam juntos e unidos, mutuamente se aconselhando, para que por meio desta graça vocês possam vencer o mal. O que acontece com a pessoa quando a esperança dela morre? Ela morre junto. E para que a confissão da esperança se mantenha firme, é necessário este meio de graça, envolvimento, que vai além de comunicação, de contato virtual. A mente não suporta a solidão nem o abandono. Os cristãos devem ter terna consideração e preocupação uns pelos outros, considerar afetuosamente quais são os seus vários desejos, fraquezas e tentações, não para provar uns aos outros, para reprovar, não para provocar uns aos outros com ira, mas ao amor e às boas obras, chamando para si mesmos uns aos outros, para amar mais a Deus e a Cristo e aos irmãos. É para isso que você deve visitar, para instigar as pessoas, não para criticá-las, não para pôr elas mais para baixo ainda, não está indo para a igreja, você está abandonando a fé. Não, é simplesmente para que você diga, olha, você não está só, vamos juntos. Eu tenho conhecidos bem próximos, que estão com os seus lares sendo completamente destruídos, briga entre casais, bebida de forma excessiva, pessoas que dizem, olha, vai na minha casa, eu preciso de ajuda, minha família está precisando de ajuda, e eu pergunto, quem vai ajudar essas pessoas? O Estado não tem condição de atender a todos, e nem eles têm condição financeira de buscarem ajuda de profissionais, e é neste momento que a igreja tem que agir. Outro meio de graça para que você não abandone a sua confissão de fé, de esperança, é você congregar obedecendo a ordem superior. Isso é Deus dizendo, meus irmãos, não é o escritor aos Hebreus, ele foi apenas um instrumento. Isso é Deus dizendo, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos a demonstração, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. O que está acontecendo na nossa nação é um ataque psicológico. Todos sabem que as pessoas elas se adaptam e se acostumam às coisas que passam e vivem. É a ideia daquele sapo que é colocado na água morna, e ele ali está naquela aguinha morna achando gostoso, e você vai aumentando o calor e vai fervendo, fervendo, quando ele se dá conta, o couro dele já está caindo e ele não consegue mais pular fora. Então, a estratégia hoje é essa: vamos desanimar os crentes. Como atacamos a igreja? Isso é consciente? Talvez não. Talvez seja de uma forma inconsciente, porque no caso os governantes, eles são apenas manipulados por Satanás. Eles são apenas usados, instrumentos de Satanás. Eles agem para satisfazer os desejos do diabo, sem nem acreditar que o diabo existe. Assim é o ateu. E o que acontece? O ataque é de quem está por trás destes, que é enfraquecer as convicções e o interesse dos cristãos pelo culto presencial. À medida que eles trancam e dizem, olha, é possível de forma virtual, de forma remota, está vendo? É possível. E ainda é mais confortável. O pastor prega de sua casa e os crentes assistem de sua casa. Veja que proposta tão agradável
eu estou dando para vocês. Depois, quando eles disserem, acabou o lockdown, crentes podem se reunir, os cristãos vão dizer, por que se reunir? Se eu conseguir passar esse tempo todo, se eu já me habituei, se eu já me acostumei a não congregar, por que eu irei congregar? Meus irmãos, a igreja vai sofrer um impacto muito grande, com diminuição de frequência de membros aos cultos, devido a estas restrições. Isto não é ruim para o pastor, isso não é ruim para uma pessoa, isso é ruim para a cristandade, para o coletivo, para todos. Cristo quer que seus discípulos se reúnam e ponto final, para ouvir e participar de todas as ordenanças da adoração ao seu Senhor e Salvador. O medo e o prazer do mundo geram costumes opostos aos preceitos de Deus. O que está sendo feito é dizendo o seguinte, olha, experimenta aqui isso. É diferente de tudo que você está vivendo aí. Toda essa reunião aí, todo esse trabalho de sair de casa, de enfrentar ônibus, ou de andar a pé, ou de ir no seu carro se arriscando para se encontrar com os irmãos. Tudo isso pode ser evitado. Olha aqui, uma nova forma. E muitos vão diminuir, tanto por causa do medo, do pânico que estão tentando implantar na sociedade, como também por causa do prazer que experimentarão do mundo. E eu pergunto, como é que a igreja vai reagir? E quando os crentes não veem mais necessidade de estarem reunidos, o que o pastor fará? Para convencê-los de que eles estão errados, se a própria igreja está apoiando leis e ordens absurdas. Havia nos tempos dos apóstolos, e deveria haver em todas as épocas, assembleias cristãs para adoração a Deus e para a edificação mútua. Ninguém está acima desta lei, pois ela procede de Deus. O seu medíocre valor que é dado a estas leis, a esse ajuntamento solene, o seu medíocre valor não vai diminuir a importância do ajuntamento solene. Naquela época, na época dos apóstolos, dos pais da igreja, dos reformadores, houve alguns que abandonaram as assembleias e então começaram a apostatar da própria convicção. Isso é o que está sendo dito na carta aos Hebreus. O escritor aos Hebreus está dizendo o seguinte, olha, está vendo aquele povo que estava conosco, não estão mais, está vendo eles. Eles fracassaram nas suas próprias convicções. Para que vocês não fracassem, aconselhem-se e estejam juntos. De que forma? Em alguns tempos, com todo cuidado preciso. Deus ordenou o ajuntamento solene como meio de graça para evitar que a fé sucumba. É interessante que as pessoas ainda não compreendem o porquê Deus ordenou o culto solene. É como se Deus precisasse. É como se Deus fosse ficar deprimido, porque os crentes resolveram não se reunir mais. É como se Deus dependesse do culto solene. Mas não, meus irmãos. Tudo, absolutamente tudo que nas Escrituras é ordenado aos cristãos é unicamente para o bem e crescimento do cristão, porque Deus já tem tudo. O que é que você pode fazer para que Deus se torne um pouquinho mais rico? E o que é que você pode deixar de fazer que o fará se tornar pobre? Nada. Tudo o que Deus ordenou nas suas escrituras é porque Ele sabe que você precisa, que você não vive sem, e que sua fé e suas convicções hão de sucumbir se você as ignorar. Como diz Mateus Henry, a comunhão dos santos é uma grande ajuda e privilégio, e um bom meio de estabilidade e perseverança. Por meio disso, seus corações e mãos são mutuamente
fortalecidos. É por vocês que Deus ordenou o ajuntamento solene. Não é por ele, mas por vocês. Aqueles que abandonam isto sofrerão as consequências. E para evitar essas consequências, Deus está dizendo como é que você pode se manter firme. Lembrando dele, de que ele fez a promessa e essa promessa há de se cumprir porque ele é fiel. Então, tenha essa esperança. E também aconselhando-se mutuamente, porque somos pessoas que mudamos constantemente. Mas, e em tempos de pandemia, como fazer o ajuntamento solene? As necessidades de ajudar as pessoas a não sucumbirem no medo e depressão ainda continua. A pandemia só agrava. Se você precisa estar reunido como igreja, se você precisa de uma visita e também visitar a outros, muito mais em tempos de pandemia, meus irmãos, vocês não entendem isso, porque em tempos de pandemia não é apenas o seu corpo físico que está em risco e sofrendo danos por causa da doença, mas é também o seu mundo psíquico, o seu mundo espiritual. E esses ajuntamentos ajudarão. Porém, a ajuda deverá ter cuidados redobrados. É isso, é simples assim. Vou parar de reunir? Não. Vai ser irresponsável? Não. Vamos ter todos os cuidados que a ciência exige. Distanciamento, protocolos de segurança, todos. Mas não abriremos mão dos cuidados que tratam da vida das pessoas no que diz respeito ao seu âmbito psíquico. Você precisa administrar bem os dois lados dessa mesma moeda. Você precisa evitar de sair sem necessidade, por exemplo. Tem pessoas que não têm necessidade alguma de sair de casa, mas vão para todos os lugares, como se fosse uma provocação, ou para dizer que não tem medo, ou para dizer que ninguém ordena nada para eles. Tem que haver um sentido na sua saída, pois lá fora existe um vírus perigoso. Eu vou sair para tomar sol. Muito bem, isso te ajudará. Eu vou sair porque não estou querendo ficar em casa hoje. Não saia, tenha o máximo de cuidado para que quando disser, olha, é preciso que você saia porque alguém precisa de você, você diga sim, eu estou seguro, tenho certeza que não tenho o vírus porque eu nem saí. E você vai e socorre essa pessoa. Evite sair sem necessidade, mas evite também ficar em casa quando pessoas precisarem de sua ajuda. Uma igreja medrosa, amedrontada, covarde e egoísta acaba recebendo a visita de Satanás como membro, ou pelo menos admirador. A igreja na história, meus amados, nunca se acovardou. Mesmo em tempos de epidemias e também pandemias, ela esteve na linha de frente. É completamente o contrário. Aí você pode dizer, não, mas antigamente não tinha tanta tecnologia, não tinha tantos hospitais. Sim, tudo bem. Mas será que ela perdeu completamente a sua força de ajudar ao próximo? A igreja nunca se acovardou, mesmo em tempos de epidemias. Por exemplo, Martinho Lutero enfrentou a epidemia de peste negra na Europa. Sabe o que ele fez? Ele mostrou à igreja, mostrou aos pastores que a igreja deveria ter amor e coragem para cuidar dos doentes. Força para enterrar os vitimados pela pandemia, pela epidemia. Além de cuidar das crianças, dos órfãos, das viúvas. Onde está essa igreja? Onde ela foi parar? Despertem, meus irmãos, despertem. A igreja que dorme precisa despertar para Cristo a iluminar. Para a vergonha vos digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós.
Paulo disse isso em um contexto diferente, mas pode muito bem se aplicar ao nosso. A igreja deveria estar traçando metas, agindo na linha de frente, sem medo da morte, mas com todo o cuidado e sabedoria necessário para a prevenção e preservação da vida. Era isso que a igreja deveria estar fazendo. Não ter medo da morte, mas também não ser irresponsável. Sair e dizer, eu vou socorrer, eu vou ajudar, o que a ciência diz que eu preciso para evitar que eu pegue o vírus. Vou fazer tudo, mas não vou deixar de enfrentar esse mal por amor ao meu próximo, para o bem do povo. Diga-me alguém que crê nas Escrituras que o culto solene é de só menos importância. Provem-me nas Escrituras, e aí eu direi, fiquem em casa. Mas enquanto não for provado nas Escrituras que o ajuntamento solene não tem importância, eu digo ao povo, juntem-se. Ah, mas eu não quero, fique em casa. Ah, mas eu tenho medo, fique em casa. Ah, mas eu não estou conseguindo ficar esse tempo todo em casa, eu preciso do meu alimento espiritual, eu preciso estar no culto. Cadê o culto? Venha para ele. Ninguém vai ser forçado a nada, mas também ninguém vai ser privado de nada. Enquanto Deus nos conceder graça, nossa congregação estará alimentando aqueles que querem ficar em casa e aqueles que sabem do quanto precisam do ajuntamento solene, com todos os cuidados e protocolos necessários. Na história, há relatos de cristãos lidando com crises epidêmicas desde a igreja primitiva até a Roma protestante. Igrejas abrindo as suas portas para servir de hospitais, irmãos cuidando de enfermos nas suas próprias casas e pastores doando as suas vidas como verdadeiros mártires. O contexto é outro, a gente entende. Naquela época não tinha tanta organização, tanto apoio, sim. Mas ainda que a ajuda não seja igual aos tempos primitivos, ela precisa vir de alguma forma, com a igreja cuidando do que o Estado não tem condições de cuidar. O Estado não vai ter condição de cuidar nunca, absolutamente nunca, da vida espiritual de uma pessoa. De uma pessoa que crê nas Sagradas Escrituras. Na verdade, o Estado nem entende o que é isso. Na verdade, o Estado odeia isso. Porque o Estado, ele gosta de ser admirado. E ele gosta de deixar as pessoas comendo na sua mão. Jamais vão admitir que exista um povo que se submete absolutamente apenas a Deus. O ajuntamento com as devidas medidas de segurança pode salvar vidas de sucumbirem na negritude da depressão. Sim, uma igreja que se reúne pode salvar a vida daquele que está ali. E quanto à sua segurança, e quanto às perdas que você pode sofrer, os riscos, bem, o mesmo que Deus ordenou aos hebreus que nós lemos, que eles não deixassem de congregar, esse mesmo Deus reconheceu as virtudes destes que perderam tudo, mas não deixaram de congregar. No mesmo livro aos Hebreus, capítulo 10, Epístola aos Hebreus, capítulo 10, do 32 ao 35, veja que contexto era esse. Veja o que estes irmãos estavam passando. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentasse grande luta e sofrimento. Então ele está aqui dizendo, olha, lembre que você já enfrentou grandes lutas, grandes sofrimentos, por que vai desistir agora? Ora, expostos como espetáculo, ou seja, ridicularizados, zombados, difamados,
ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Então não bastava para eles sofrerem o mal, a difamação, a perseguição, não bastava. Quando as coisas estavam calmos e eles sabiam que tinha alguém sofrendo, eles diziam: opa, vamos para lá sofrer com aqueles que, do mesmo modo que nós fomos tratados, estão sendo tratados. A igreja nunca vai deixar de ser caluniada. Não vamos visitar, não vamos nos reunir, porque vão caluniar a igreja. Eles vão arranjar um jeito, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados. Observe o que o escritor aos Hebreus está relatando aqui através da inspiração do Espírito Santo. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, ou seja, o confisco de vossos bens. Vocês se tornaram pobres, vocês hoje são moradores de rua, vocês que tinham uma estrutura financeira boa, perderam casas, fazendas, todos os bens e hoje são mendigos, mas vocês aceitaram com alegria este espólio dos vossos bens, por tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Não abandonem a vossa confissão de esperança, não abandonem a vossa confiança. Desta forma, encerro dizendo a vocês: apeguem-se à confissão da vossa fé, apeguem-se ao aconselhamento mútuo presencial e ao ajuntamento solene presencial, com os devidos cuidados. Da mesma forma que estes que pedem o distanciamento e obrigam vocês a ficarem em casa, da mesma forma que eles se apegam aos seus gordos salários. Da mesma forma que eles amam o salário deles e não abrem mão de 1 centavo, mas tiram o seu, da mesma forma que eles se apegam aos seus gordos salários, se apeguem também, mas não aos salários de vocês, mas à confissão de vossa fé, ao aconselhamento mútuo e ao ajuntamento solene. Que Deus ajude a igreja, que Deus tenha misericórdia do seu povo e que Deus dê sabedoria e cuidados e prudência ao seu povo. Amém. Irmãos, vamos responder a mensagem abrindo a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao 11, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do 1 ao 11, que diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça de Deus,
que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Amém, irmãos.